Que a graça do nosso Deus possa estar reinando na vida de cada um. O tema que eu vou trazer aqui hoje, mais uma vez, é a respeito do batismo. Você sabia que na Bíblia o batismo ele é um só? Nós vamos entender isso aqui de acordo com a Bíblia. Você, dentro da Bíblia, você vai entender. Aí você fala que eu já sou batizado. Eu já fui batizado na igreja evangélica, mas não é desse batismo que eu estou falando. Você já sabia que você já foi batizado e que batismo é um só? Vamos ver isso na Bíblia aqui. Confere comigo aqui em Romanos capítulo 6. Romanos meia dúzia. Olha aí. Romanos 6. Sobre um só batismo. Olha aí. Só existe um batismo de acordo com a Bíblia. Só um que é válido diante de Deus. Vamos ver. Romanos 6,3. Olha aí. O que diz aí? O apóstolo Paulo dizendo: não sabeis que todos que quanto fomos batizados. Olha o verbo está no passado. Nós temos que aprender uma coisa, a respeitar as posições verbais. Fui, sou, serei, fomos, somos, seremos. Então nós temos que aprender a respeitar as posições verbais quando nós lermos a Bíblia. Por quê? Porque o perfeito entendimento da Bíblia, ele está em entender o verbo, a posição verbal aqui. O entendimento da Bíblia aqui, ele começa quando você entende o verbo, a posição verbal. Olha em Romanos 6,3 aí. Não sabeis que todos fomos. Circule aí. Fomos. Nós já fomos. Está no passado. Nós fomos aqui. Romanos 6,3. Não sabeis que todos fomos batizados em Cristo Jesus. Olha só. Então veja que Paulo não está falando sobre batismo nas águas aqui. Não é o batismo de João Batista. Não é o batismo da Igreja Católica. Não é o batismo da Igreja Evangélica. Romanos 6,3, Paulo está dizendo de um outro batismo aqui. Não é o batismo da Igreja Católica, nem o batismo da Igreja Evangélica. É um outro batismo, que é, na verdade, o verdadeiro batismo, o genuíno batismo. Então, Romanos 6,3, não sabeis que todos quanto fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Ele está perguntando. Então todos, ele está fazendo uma pergunta, que todos que já foram batizados em Cristo foram batizados na sua morte. O que é batismo? Ou o que significa batismo? O batismo, ele vem do grego, baptismo. Do grego é baptismo e em português é batismo. O que é batismo no grego? Que em português fala batismo. O que é isso? O que quer dizer isso? Quer dizer, é imersão, é imergir. Ou seja, é aquela simbologia que João Batista fazia de afundar as pessoas nas águas e trazê-las nas águas. A igreja evangélica faz isso até hoje. É uma simbologia que é desnecessária. Porque Paulo disse que nós já fomos batizados não em águas. É um batismo superior aos batismos das águas. É o batismo em Cristo. É o batismo. É em português batismo, que é emergir, afundar. O que é batismo? É afundar. Ou seja, o batismo nas águas simbolizava morte e ressurreição. Por isso que João Batista na Bíblia, ele fazia isso, ele afundava e depois trazia de volta, simbolizando o quê? A morte e a ressurreição. Então Paulo está dizendo em Romanos 6,3, vocês não sabem que vocês já foram batizados? Só que já foram batizados não nas águas igual João Batista, vocês foram batizados em Cristo Jesus. Ou seja, da mesma maneira que Jesus ele morreu e ressuscitou, nós fomos batizados. Nós também morremos e ressuscitamos na morte de Cristo. Este é o verdadeiro batismo. Este é o único batismo que vale diante de Deus. Então, se você quer entender a verdade, o batismo, ou seja, o único batismo que conta para Deus é o batismo em Cristo.
Não é o batismo de João Batista. É aquele de Mateus 3, que aparecia um judeu no Rio Jordão e João Batista os batizava para perdão dos pecados. Esse batismo já não tem mais valor. Entenderam? Então, eu quero que você também entenda. O batismo nas águas hoje, no século 21 a qual nós vivemos, debaixo de uma nova aliança que foi feita em Cristo Jesus, o batismo nas águas hoje, diante de Deus, ele não tem nenhum mais valor, porque era a tradição judaica. As igrejas batizam, as religiões batizam, o sistema religioso batiza, mas diante de Deus ele não tem valor nenhum. Por que ele não tem? Por que ele não tem valor algum? Veja na sua Bíblia Efésios 4, versículo 5. Efésios 4, 5. Você vai ver e vai entender porque o batismo nas águas hoje, depois de Cristo, porque nós estamos depois de Cristo. João Batista, ele estava antes de Cristo. Ou seja, Jesus ainda não tinha morrido e nem ressuscitado. Então João Batista, ele fazia batismo antes de Cristo. Nós estamos depois de Cristo, ou seja, ele já morreu e já ressuscitou. Então você vai entender agora em Efésios 4, 5 e vai entender por que o batismo nas águas hoje é desnecessário. Ele não tem mais validade espiritual diante de Deus. Então o batismo nas águas hoje, ele não tem mais validade espiritual diante de Deus. Alguém vai dizer aí, mas a nossa igreja sempre batizou. A sua igreja. Ah, mas o meu ministério, no teu ministério. Mas a minha religião sempre fez isso, mas a sua religião. Mas pela Bíblia, na nova aliança, diante de Deus, o batismo nas águas não tem nenhum valor espiritual diante de Deus. É apenas uma simbologia, um ritual judaico que os gentios aderiram, passaram a fazer também. Mas guarda o que eu estou falando aqui. Batismo em águas hoje, depois de Cristo, ele não tem mais nenhum sentido, ele não tem mais nenhum valor espiritual. E os pastores sabem muito bem disso. Entendeu? Só que eles não mostram. Porque a salvação é pela graça. Você se batizou, você é salvo pela graça. Você não se batizou, você é salvo pela graça. Então o batismo nas águas, ele não tem nenhum valor espiritual diante de Deus. Agora olha Efésios 4, 5 aí. Veja comigo aí. Efésios 4, verso 5. Olha o que diz, a Bíblia é muito clara. Paulo, ele fez questão de ser bem claro, olha só. Há um só Senhor, que é Jesus Cristo. Efésios 4, 5. Uma só fé, ou seja, debaixo dessa nova aliança, não há mais pessoas que têm fé grandona e fé pequenininha. Não há mais aquela fé grande e a pequena. Na graça, a fé é uma só. E há um só batismo. Então, em Romanos 6,2 fala que Deus ele deu a cada um uma medida de fé. Entendeu? O que ele deu para você, ele deu para mim. O que deu para mim, deu para você. Então, as pessoas imaginam que uns têm mais fé do que outros. Por que elas imaginam isso? Na verdade, não tem ninguém que tem mais fé e outros menos fé. A questão é que tem pessoas que usam a fé e o outro quase que não usa a fé. Então, usar a fé não quer dizer que a fé dele é maior. A única diferença é que ele está usando a fé, que é o meu caso aqui. Eu uso a fé que Deus me deu. De repente você não usa a sua fé e acha ou pensa que a minha fé é maior do que a sua. Mas a fé ela é a mesma, ela é igual. Romanos 12. Deus nos deu uma medida de fé a cada um de nós. Por isso que Paulo disse em Efésios 4, 5. Há uma só fé. Isso é bem claro. Efésios 4, 5. Um só Senhor, que é Jesus Cristo. Uma só fé, porque a fé é igual a todos. E um só batismo. Efésios 4, 5. Há um só batismo. Há um só Senhor, Jesus Cristo ressuscitado. Uma só fé, porque a fé é igual a todos. E um só batismo. Que batismo que é esse? Veja só, você deixou aberta a Bíblia em Romanos 6,3? Olha aí, Romanos 6,3. Olha o verbo, 6,3. Não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus? Nós fomos na sua morte.
Então Paulo aqui ele não está falando de batismo nas águas, isso é muito claro. Não é questão de interpretação, é questão de língua portuguesa, é só ler a Bíblia. Aqui não entra interpretação, aqui não entra teologia humana, aqui não entra teses teológicas, aqui não entra isso aí. Aqui é só ler a Bíblia, Romanos 6,3. Fomos batizados em Cristo Jesus, ou seja, na sua morte. Efésios 4,5. Há um só batismo. Efésios 4,5. Se há um só batismo, Romanos 6,3. E nós já fomos batizados, então já está consumado. É este o batismo que vale diante de Deus, que é o batismo que fomos batizados em Cristo Jesus. Ou seja, na sua morte, Jesus morreu, nossa carne morreu diante de Deus. Então Jesus ressuscitou e nosso espírito ressuscitou diante de Deus. É esse que é o batismo, de modo que não precisa mais simbolizar como os evangélicos fazem, ou como o catolicismo faz. Não precisa mais disso aí, isso é desnecessário. Por que não precisa mais simbolizar? Por quê? Porque João 19:13, olha só, Jesus disse, tudo já está consumado. Antes de Cristo simbolizava, depois de Cristo o justo vive pela fé. Antes de Cristo simbolizava o que iria acontecer antes de Cristo, antes dele morrer na cruz. Agora, depois que ele morreu na cruz e ressuscitou, já não simboliza mais nada. Hebreus 10:38. Deus disse, o meu justo viverá pela fé. Então, guarda aí, Romanos 6:3. Nós já fomos batizados não em águas. O batismo verdadeiro, o batismo que vale diante de Deus, Romanos 6:3. Fomos batizados em Cristo Jesus. Efésios 4:5. Há um só batismo. Ora, se há um só batismo e nós já fomos batizados, é esse que é o batismo que vale. Esse é o batismo verdadeiro. Então, guarde isso aí. O batismo verdadeiro é o de Cristo na cruz. O batismo na água não tem mais valor espiritual diante de Deus. Ainda que muitos fazem por tradição, mas não tem mais valor. O valor que tem é o batismo na cruz, a qual nós somos batizados. Esse é o batismo que vale diante de Deus. Que fiquem todos na graça de Deus.